turbina de condensação, turbina de contrapressão, turbina com extração controlada, turbina com extração não controlada. Você sabe as principais diferenças entre as turbinas a vapor? Esse é o TurbiVap, o canal da turbina a vapor, e hoje eu vou tentar te explicar isso. Então existe basicamente dois tipos básicos de turbina a vapor. As turbinas de condensação, que aproveitam o máximo a energia do vapor. O vapor que sai da turbina ele não pode mais ser aproveitado para geração de energia, porque ele já está na forma líquida. Nessas turbinas aí o vapor ele tem uma pressão menor que a atmosférica, que a gente chama de vácuo, tá? Então o vapor vai lá para o condensador, todo o calor do vapor de descarga durante o processo de condensação ele é completamente perdido na turbina de condensação. Nessas turbinas de condensação é necessária uma grande quantidade de água para fazer o resfriamento, para remover o calor liberado durante a condensação. Todas as plantas térmicas que têm um controle rigoroso de eficiência empregam turbinas de condensação. O segundo tipo que nós vamos falar hoje, turbina de contrapressão. Nesse caso, o vapor de saída ele ainda tem energia suficiente para alimentar processos industriais posteriores, antes de voltar como água lá para a caldeira. Nessas turbinas de contrapressão, o vapor de saída lá na descarga ele tem pressão maior que a atmosférica. Isso permite uma expansão muito maior do vapor e uma mudança maior na entalpia, resultando em maior produção de trabalho e maior eficiência. As turbinas encontradas em usinas termoelétricas, elas são, na maioria esmagadora das vezes, de condensação, porque ela não necessita alimentar processos industriais posteriores, com energia térmica na forma de vapor. Então é possível aproveitar ao máximo a energia do vapor, realizando uma grande queda da entalpia, assunto do nosso vídeo anterior. Então se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima para você acompanhar, voltar lá e rever esse vídeo aí, tá? Sobre entalpia. Então, diferente do setor de cogeração, né, de usinas, no setor industrial é comum a gente encontrar turbinas de contrapressão, usadas para gerar energia elétrica e também fornecer energia térmica para outros processos. Nas turbinas de contrapressão, a queda entálpica ela é menor, para que ainda haja energia suficiente no vapor, mesmo após a passagem pela turbina, para poder reutilizar isso aí em etapas posteriores. No caso de turbina de contrapressão, não há condensador após a turbina. O vapor vai para o processo industrial e de lá ele retorna parcialmente para a caldeira, já na forma líquida. As turbinas ainda elas podem ser classificadas como com ou sem extração de vapor. A extração nada mais é do que uma retirada de vapor de dentro das turbinas. Depois que ela passa por alguns estágios, ou seja, ela entra na turbina com alta entalpia, após a passagem por alguns estágios dentro da turbina, parte do vapor sai da turbina e vai para o processo. A parte do vapor que continua na turbina, ele se expande até sair pela descarga da turbina. Extrações são encontradas tanto em turbinas de condensação como em turbinas de contrapressão. As extrações elas podem ser de dois tipos: extrações controladas e não controladas. As extrações controladas elas são usadas quando a turbina dispõe de um dispositivo interno para controlar a pressão de saída do vapor. E as não controladas, ou conhecidas também como tomadas, ou alguns lugares como sangria, é uma extração que é simplesmente uma retirada de vapor de dentro da turbina. Sua pressão vai depender da carga atual da máquina, então não se faz controle. Para a alimentação dos processos industriais, normalmente são usadas as extrações controladas, já que para esse processo demanda pressões constantes. Então, independente da carga da turbina, a pressão de extração será sempre a mesma. Extrações para turbinas usadas em ciclos regenerativos, que usa o vapor de dentro da turbina para o aquecimento de água na alimentação de caldeira, ele vai ser sempre não controlada. As vantagens de se ter uma extração controlada é que você pode garantir de fato a pressão, a temperatura, as condições de vapor, né, do processo industrial, mesmo com a turbina operando em baixa carga. O uso de extrações controladas ele deixa a eficiência da turbina maior comparada com o uso de sangrias. As sangrias ou as tomadas de vapor, elas têm a vantagem de ser de baixo custo e de fácil operação, você não precisa fazer controle nenhum. São normalmente utilizadas para alimentação e equipamentos de ciclo que não demandam pressão constantes. Do mesmo jeito que a gente pode retirar uma fração de vapor para outros processos, a gente pode retirar totalmente o vapor após a passagem por um estágio, por alguns estágios, reaquecer novamente esse vapor e retornar ele no estágio já seguinte, né? Fazendo isso aí, aumentando a eficiência da turbina. Esse processo aí ele é chamado de indução ou reaquecimento. Então repare na diferença aí e nos detalhes das carcaças, estruturas e tubulações aí que você vai ver nesses modelos aí.
Então é isso aí, o resumo de hoje foi esse. As turbinas de condensação, que a pressão de saída ela é menor que a pressão atmosférica, né? Ou seja, a gente tem um vácuo. A turbina de contrapressão, a pressão na saída vai ser maior do que a pressão atmosférica. E a turbina de extração pode ser de tipo condensação ou contrapressão. A extração controlada tem uma tiragem de vapor intermediária com válvulas de controle. Extração não controlada ou sangria tem uma tiragem de vapor intermediária que a gente faz sem controle nenhum. E a indução é a adição intermediária de vapor. No próximo vídeo eu vou falar sobre as 10 diferenças básicas entre as turbinas de condensação e de contrapressão. Então já se inscreve no canal, habilita as notificações, deixa o seu comentário se você está gostando do conteúdo aí, deixa um like, que é o feedback, é uma forma de eu saber se está interessando, se está agradando. Um abraço e até a próxima!